Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã seja abundante sobre a nossa vida. Que a cada dia que vivamos nessa terra, vivamos na esperança de nos encontrarmos com o nosso Salvador, viver com Ele para todo sempre. Cada dia temos que amar mais a palavra de Deus, vivermos em harmonia com os ensinamentos do Senhor e clamarmos que a nossa vida esteja preparada, pronta, para quando Ele surgir nas nuvens dos céus, nós possamos encontrar o nosso Salvador, nos alegrar e viver com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 26, o versículo 1. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Amigo, feliz é aquele que ainda Deus tem respondido ou tem se comunicado com ele. Infeliz é o caso de Saul, quando Deus já não quer mais lhe responder. Mas aqueles que vivem nesse mundo, e por algum momento, Deus se revela através de um sonho, de uma visão, e a palavra de Deus ainda toca o nosso coração, é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós celebrarmos essas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais contato com Deus e entendermos Deus falando conosco, é motivo de alegria. Mas quando nós fechamos as portas, ou quando nós clamamos e o céu já não mais nos ouve, é momento de tristeza, dor, decepção e aguardar a destruição. No Antigo Testamento nós podemos observar que muitas pessoas fecharam a porta da sua casa, do reino e do seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Muitos reis, muitas pessoas, até a população, mas Deus incessantemente falava ao coração daquele povo. É claro que por algum momento Deus enviou os seus juízos porque entendia que não haveria resposta. Eles não estavam dando atenção ao seu chamado. Para que eles pudessem mudar os seus pensamentos, era necessário que eles passassem por sofrimento, para que então entendesse que Deus é Deus, Ele é soberano e os seus propósitos sempre irão se cumprir. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, no princípio do reinado, nós podemos observar que esse período está em torno em 609 a 610. Obviamente, esse período foi antes do cerco de Nabucodonosor ao destruir Jerusalém e Judá. Porque nesse capítulo nós não encontramos referência ao ataque de Nabucodonosor, que é o rei de Babilônia, mas encontramos aqui referência que Joaquim estava ainda associado ao Egito. A mensagem proferida pelo profeta Jeremias, resumidamente, nós encontramos lá no capítulo 7. Mas aqui no capítulo 26 também, nós encontramos referência às declarações de Deus através da boca do profeta à nação de Judá e de Jerusalém. Jeremias capítulo 26, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Bem, pode ser que ouça e se convertam, cada um do seu mau caminho, então me arrependerei do mal que intento fazer por causa da maldade das suas ações. Deus ainda tinha uma fagulha de esperança. Deus acreditava que em algum momento aquela nação, aquelas tribos e as pessoas poderiam arrepender-se dos seus pecados. O desejo de Deus está sempre intrínseco na sua palavra. Não é a morte, não é a destruição do seu povo, mas o desejo de Deus é o arrependimento, é a conversão, é a mudança de vida. Deus sempre trabalha para salvar os seus filhos. E mais uma vez, através da boca do profeta Jeremias, Deus declara a sua vontade para o seu povo, chamando, convertendo, levando o seu povo a uma mudança de vida, para que eles pudessem receber a bênção de Deus e a continuidade das bênçãos do Senhor sobre a vida do seu povo. Era necessário haver uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira reforma e uma verdadeira entrega aos planos do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 7, Deus chamava os seus líderes para que pudessem se unir ao profeta Jeremias nessa proclamação, nesse intuito de levar uma nação a viver uma reforma. Mas os líderes se rebelaram contra Jeremias. Eles estavam dispostos a lançar Jeremias num poço ou tirar a vida de Jeremias, do que se unir a ele em falar de que o templo um dia seria destruído.
Mas Deus estava falando através da boca do profeta, se eles não se arrependessem, o mesmo fim que teve o santuário de Siló, teria esse agora em Jerusalém. O que Deus, na verdade, esperava para mudar os planos era o arrependimento, uma entrega de coração. Mas se isso não acontecesse, o fim desse templo seria o mesmo que tinha acontecido em Siló, destruição por completo. Jeremias capítulo 26, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como viste com os vossos próprios ouvidos. Porque Jeremias abriu a sua boca para falar a verdade, a sua vida agora corria risco de morte, corria risco de ser perseguido, porque ele estava falando aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Jeremias poderia ser maltratado por uma nação e pelos próprios líderes, mas Jeremias seria absolvido e abraçado pelo céu. Deus enviaria os seus anjos para estar ao seu lado. Mesmo que Jeremias perdesse a sua vida, Deus colocaria o seu nome no livro da vida e lhe garantiria a vida eterna por fidelidade, por amor em pregar a verdade e viver os valores eternos. Como nós podemos observar no versículo 13, a resposta do profeta é muito simples e verdadeira. Ele fala que para que pudesse haver mudança, para que o santuário não fosse destruído e para que as suas profecias não se cumprissem, era necessário de fato haver uma verdadeira conversão e um verdadeiro arrependimento. Se houvesse mudança de coração, os planos do Senhor mudariam. Mas se eles continuassem a seguir o curso da sua vida, da mesma forma como tinha acontecido antes da sua profecia, o final seria destruição e morte de toda uma nação. Como nós podemos observar no versículo 15 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o profeta Jeremias não fala agora diretamente aos sacerdotes e aos profetas. Ele via que essa classe de pessoas já estava completamente afetada pelo pecado. Eles não estavam dispostos a ouvir o seu sermão, mas ele direciona as suas palavras aos príncipes, porque a reforma que tinha acontecido foi em decorrência dos príncipes. As pessoas estavam abertas a ouvir os seus príncipes e pensando no futuro da sua nação, querendo o melhor para o seu povo, ele comissiona os príncipes a levar o povo a viver uma vida reformada diante do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus levantou alguns profetas para que esses pudessem agora também falar em nome do Senhor, para que não apenas fosse Jeremias o responsável em conclamar uma reforma entre o seu povo. E Deus então levantou a Miqueias. É o mesmo nome do profeta Miqueias, mas Miqueias também tem uma mensagem de repreensão, de levar o povo a viver uma verdadeira conversão aos caminhos do Senhor. Miqueias conclama toda uma nação a viver uma nova vida, abandonar os seus pecados, que Deus mudaria os seus propósitos e derramar o seu juízo sobre o seu povo. Urias é um outro homem também que antes de Deus permitir que os inimigos viessem destruir o seu povo e punir o seu povo, Deus estava dando uma segunda chance, uma nova oportunidade de graça, uma nova oportunidade de arrependimento. Urias foi um outro homem chamado por Deus, um profeta, para advertir, orientar e mostrar o caminho pelo qual Deus esperava que o seu povo pudesse seguir. Urias, antes de ser morto, foi enviado para o Egito, mas foi trazido de volta, foi morto à espada, e o rei Jeoaquim não permitiu que ele fosse sepultado entre os nobres, entre os príncipes. A sua sepultura foi encontrada entre os plebeus, as pessoas humildes daquela época. Era uma demonstração de humilhá-lo, de revelar que ele não tinha autoridade, que as suas palavras não tinham valor, e a razão pela qual ele foi sepultado dessa forma. Querido amigo, quando a palavra de Deus ela é pregada como Deus deseja que de fato possa ser pregada, ela pode causar incômodo em algumas pessoas, ela pode até trazer revolta para outros, mas não é porque o profeta ou o homem de Deus que está pregando a verdade e é perseguido que ele deve desistir da sua caminhada, ele deve perseverar, ele deve se manter seguro, ele deve de fato se apegar no braço do Senhor e crer que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Da mesma forma como Deus cuidou de Jeremias, Deus irá cuidar dos seus filhos que nos dias atuais têm se mantido fiel ao Senhor, pregado a sua palavra, vivido em conformidade com os ensinamentos do Senhor. O fiel pregador de Deus, o fiel profeta do Senhor não pode ser moldado pelas circunstâncias, pelas pressões.
ou pelas palavras das pessoas. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele deve ser moldado pela palavra do Senhor, conduzido por Deus. Aquele que vive dessa forma agrada ao céu e receberá a coroa da justiça das mãos do Senhor. A história de Jeremias é uma réplica do que de fato aconteceu com todos aqueles que foram chamados por Deus, os seus profetas. O único que teve morte mais tranquila foi João lá na ilha de Patmos, recluso, longe de todos. Mas todos os outros acabaram perdendo a sua vida de forma trágica. Mas por viver a verdade, mas por amar a verdade, não se amoldar às circunstâncias do mundo em que estava vivendo, Deus abençoou, Deus protegeu e Deus colocou os seus nomes na galeria dos heróis, dos fiéis que viveram em conformidade com os ensinamentos do Senhor. Nós queremos a cada dia viver dessa forma. Nós queremos entregar o nosso coração nas mãos do Senhor e esperarmos que a nossa vida seja pautada pelo céu. Aqueles que vivem dessa maneira recebem a bênção de Deus e os seus nomes são mantidos escritos no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos contigo na eternidade. É o nosso desejo, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.